Então, 45 pessoas já. É que agora que o pessoal começa a entrar, né? Eduarda, pode começar, por favor. Ok. Então, muito boa tarde a todos e a todas a este primeiro webinar sobre poluentes, promovido pelo CITAR e que surge no âmbito do doutoramento da nossa aluna Karen Barbosa. Ora bem, como diretora do CITAR, portanto, o Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, e também como coordenadora do doutoramento em Conservação e Restauro de Bens Culturais, congratulo-me de acolher todos os colegas que estão, portanto, que irão hoje ser palestrantes, bem como todos os participantes que irão também assistir ao webinar. Ora bem, esta ideia, ainda me lembro, Karen, que nasceu, uma ideia que vai crescendo, nasceu de uma conversa ao final de uma tarde no meu gabinete, em que, lembra-se, eu achei que de facto isto era uma ideia que poderia crescer e foi daí que começamos, no fundo, com a professora Patrícia Moreira, a trilhar, a traçar, digamos, aquilo que veio a ser o seu projeto de doutoramento, não é? E que é neste momento o seu projeto de doutoramento e que já estamos aqui, no fundo, hoje, num webinar que registou 100 e tal inscrições. Ora bem, é um excelente começo, significa que o tema desperta interesse, tem novidade, é uma novidade também para Portugal. Sei que de muitos dos inscritos são colegas brasileiros e também há alguns portugueses. Não me admira que haja mais brasileiros neste momento também, maior quantidade que portugueses, porque naturalmente a Karen é uma profissional com muitos anos de experiência e de prática no Brasil e, portanto, tem a sua rede bem constituída, mas porque o tema também em Portugal é um tema que tem vindo a interessar pontualmente alguns investigadores, mas ainda não foi devidamente tratado. Provavelmente também acontece outra situação, é que, de facto, temos especialistas nesta área dos COVs e poluentes que trabalham, portanto, este tema e esta área, mas não aplicado ao património cultural. Portanto, e esta é a novidade deste projeto. Isto é uma prova de que na nossa universidade, e isto acontece pela segunda ou pela terceira vez, muitas vezes os projetos de doutoramento tornam-se projetos maiores, o que isso é bom, porque significa que, de facto, temos uma linha de continuidade relativamente aos projetos de doutoramento e, portanto, eles não se esgotam por si só. Hoje em dia é evidente que as tecnologias digitais potenciam também, muito mais do que potenciavam há uns 20 ou 30 anos atrás, estas redes e, portanto, a partilha de conhecimento é mais rápida, o contacto entre as pessoas também é mais rápido. A pandemia veio acelerar um pouco esta transição digital, mas isso também não significa que, se depois o trabalho a posteriori não for devidamente sólido e consistente, tudo aquilo que se constrói muito rapidamente também pode se tornar um pouco efêmero. Portanto, eu tenho muita confiança neste trabalho que a Karen Barbosa está a desenvolver sob orientação da Patrícia e, em parte, minha também e da nossa colega Teresa Ferreira, que não sei se está online, do Laboratório Hércules, também temos aqui uma participação, e dos colegas que estão também do INEG, do Museu Soares dos Reis, enfim. Sei que estão importantes instituições brasileiras e portuguesas, técnicos, portanto, que também estão a participar neste webinar, municípios portugueses e eventualmente também museus, e também municípios e museus portugueses e brasileiros. Portanto, o que significa que, de facto, o tema
é um tema com atualidade, com interesse, e que tem efetivamente potencial para crescer. E que de facto tem sido dado pouca importância, e é uma das componentes cruciais na área da prevenção, em termos de preservação indoors, e vai começar a ser também, muito provavelmente depois disto, também em prevenção outdoors, onde nós também já temos uma linha de trabalho em termos de arte pública. Portanto, não podia estar mais satisfeita e acolho a todos e dou as boas-vindas a todos. Faço votos para que a rede cresça muito e que se consolide com trabalho científico e de debate, e que seja mesmo uma rede que numa primeira fase cubra não apenas, portanto, a América Latina no fundo, ou seja, portanto significa que estamos a começar a falar em português, mas provavelmente, e já tivemos aqui também a debater isso, iremos também se calhar começar a falar espanhol também para colegas que partilham problemas e soluções noutros países. Portanto, não me vou alongar em nome do CITAR, em nome do nosso doutoramento, dou os parabéns às organizadoras também, são investigadoras da minha unidade de investigação e desejo a melhor sorte para este projeto. E passava a palavra à minha colega Patrícia Moreira, suponho que é ela que vai falar a seguir. Obrigada a todos. Obrigada, Eduarda. Boa tarde, e eu ia dizer exatamente o mesmo, quão importante e é muito significativo termos neste webinar realmente, que é um webinar de apresentação, um número tão elevado de presenças de diferentes geografias e também de backgrounds profissionais diferentes, que realmente valida este interesse e a necessidade que existe de divulgação, de discussão à volta deste tema. Também falando um bocadinho aqui daquilo que é o interesse da área foco de património, conservação e restauro, claro que sim, que se revê e associa-se exatamente como disse a Eduarda, a esta iniciativa, e reconhecemos o quão importante é o desenvolvimento e a investigação científica que precisa ser feita neste tema, mas também esta ideia de transferência de conhecimento para os stakeholders. Esses stakeholders são importantes porque, no fundo, é lá que poderá ser implementada a mudança, não é? E é importante termos as instituições e, sobretudo, esses profissionais que podem fazer essa diferença, implementando essas mudanças, pensando connosco em soluções. Realmente, quando nós falamos de qualidade da área interior, falamos de um tema que é muito vasto e, portanto, incluímos aqui conceitos de física, de química, de biologia, engenharia, arquitetura, economia, sustentabilidade, são tantos e, portanto, existem muitos ângulos, muitas visões possíveis e muitos temas para discutir e essa diversidade de interseções que há para analisar, acho que se vai refletir e vai, no fundo, gerindo estes temas que nós vamos começar a discutir nestes diferentes webinars que a rede vai então propondo mensalmente. E depois, quando nós pensamos um bocadinho neste conceito de qualidade da área interior, e se tentarmos afunilar, ou seja, pensar no conceito de qualidade da área interior, mas afunilarmos para instituições como os museus, as bibliotecas e os arquivos, que no fundo é aqui o tema da rede, na realidade acabamos até por o expandir ainda mais, porque deixa de haver só um foco nas pessoas, no seu conforto e na segurança, mas também temos que incluir os objetos, os materiais, portanto com todas as suas fragilidades e com a interação também com as pessoas, não é? E com o ambiente que os rodeia, ou seja, temos, e é normal que nesta rede tenhamos vontade e esperança de incluir e atrair profissionais de muitas e diferentes áreas, porque de facto só quando tivermos as diferentes áreas de saber a trabalhar em conjunto, eu acho que de forma interdisciplinar podemos encontrar de facto soluções para esta área.
E, portanto, como disse também a Eduarda, realmente a rede começou como uma extensão do tema de doutoramento da Karen, e a Karen está na gênese da rede, e vai ser o seu motor, não é? A base de dinamizadora para esta sua partida e depois extensão. E inicialmente, de facto, quando começámos a pensar no plano de doutoramento e pensávamos na qualidade do ar interior de uma forma assim um pouco se calhar mais técnica, muito relacionada com a parte da química, embora eu da minha parte também tenha uma ligação científica à parte da microbiologia e portanto para mim a qualidade do ar interior também passa pela qualidade microbiológica e da ligação à aerobiologia, mas de facto a Karen trouxe consigo também esta experiência de muitos anos de coordenação de um departamento de conservação e restauro e que está então nos dois, digamos assim, tem a visão dupla dos dois lados e de facto é óbvio que se chegou a esta conclusão que esta ligação entre a comunidade científica e os profissionais dos museus é escassa ainda e circunstancial neste ponto particular e que isso é realmente essencial para resolvermos as questões de qualidade de ar interior nas instituições. E não só é importante, a meu ver, aprofundar este tema e aprofundar a investigação para encontrar soluções, mas também é urgente. Se nós pensarmos neste tema da qualidade do ar interior, também encontramos questões ligadas, por exemplo, à sustentabilidade, à poupança energética e este tema também se interliga muito diretamente com os fatores ambientais e, portanto, também uma ligação às alterações climáticas. E estes pontos da sustentabilidade, das alterações climáticas, são assuntos prementes e, portanto, nós precisamos pensar para antecipar, para preparar a mudança, para adaptar as nossas instituições a estas situações que se antevêm. Portanto, resta-me aqui apresentar um bocadinho a Karen, dizer que a Karen é então doutoranda do nosso doutoramento em Conservação e Restauro de Bens Culturais e é também investigadora do CITAR. Coordenou o Departamento de Conservação e Restauro do Museu de Arte de São Paulo, do MASP, desde 1999 a 2017. Ela é bacharel em gravura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada em Conservação de Bens Culturais pela UFRJ e pós-graduada com especialização em Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis pela Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, ela passou também em estágios por instituições importantes como o Getty Institute e o LACMA, tanto em Los Angeles e também na Bélgica, no Kikirpa. Vou passar agora a palavra à Karen, que vai detalhar um pouco a estrutura desta rede. Ela própria vai fazer o primeiro webinar em agosto, depois deste webinar inaugural, e dizer que, tal como a Eduarda, deposito muita confiança e muita esperança nesta rede e que, acima de tudo, seja útil e que seja também impulsionadora de ação. Muito obrigada, Karen. Obrigada, Patrícia. Obrigada, professora Eduardo, pela apresentação. Na verdade, hoje o webinar vai ser para a gente apresentar um pouco essa rede temática, explicar como será o funcionamento e que as pessoas tenham a ideia um pouco mais clara da nossa proposta. Vou partilhar aqui a minha tela. Um segundinho. Bom, estão todos vendo, né? Sim.
Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, os participantes interessados neste tema um pouco atípico, né? E o webinar de hoje é, sobretudo, para apresentar a rede temática ao público interessado, e a partir daqui iniciarmos um pouco as atividades propriamente ditas, com um ciclo de programações. Eu vou iniciar contando um pouco sobre a história por trás da criação da rede, o que eu considero bastante pertinente. Depois seguimos com a definição, os objetivos, a dinâmica pretendida, a apresentação do site, a programação, a apresentação dos integrantes da rede e finalizamos com a apresentação das instituições parceiras. Bom, a história por trás da rede não teria como eu não mencionar o MASP aqui. A rede temática sobre a qualidade do ar interior e museus, bibliotecas e arquivos, ela surgiu como fruto da minha experiência trabalhando durante 19 anos no MASP, combinada com a investigação no doutoramento em conservação e restauro na Universidade Católica. Os inquéritos que aqui também foram feitos e as várias visitas a museus que me levaram a crer dessa lacuna. Há aproximadamente 20 anos atrás, eu tive a minha primeira experiência com poluentes em microclima de museus. E confesso que não foi uma experiência muito agradável. Na ocasião, eu era recém-chegada ao museu, eu pouco conhecia da coleção, e a minha experiência com compostos voláteis era praticamente nula. Após a reforma do MASP, nós tivemos problemas bastante relevantes com a presença de compostos de enxofre nas áreas expositivas, atingindo parte significativa do acervo de esculturas em bronze. Eu, na época, trabalhava como única conservadora de uma instituição que, na época, não tinha recursos nenhum. Foi quando eu conheci a Virgínia, que foi a primeira pessoa que me ajudou na investigação do caso. Com a ajuda da Virgínia, eu comecei a me familiarizar com alguns meios de monitorização de poluentes, como as placas metálicas. E por isso que eu achei bastante relevante que ela tivesse aceito o nosso convite exatamente para essa palestra inaugural. O trajeto para o diagnóstico, ele foi longo. Posteriormente, eu tive a ajuda de vários outros profissionais, o John Huckes, do LACMA, a Ana Ramos, do IPT, a Fundação Vita, que entrou com recursos para finalizar as análises laboratoriais, e até mesmo o Shin Maekawa, que na época era especialista em controle ambiental no Instituto Goethe, e que foi levado pela Gina Machado, então gerente de projetos da Fundação Vita, e ele, muito sensato na ocasião, ele me alertou pelos problemas que ainda não eram vistos. Os poluentes voláteis, eles são inimigos invisíveis, eles atuam silenciosamente e que podem causar danos irreparáveis em um acervo. Bom, com as investigações no doutoramento, as visitas e estudos de casos em museus, além da bibliografia consultada, eu constatei que havia uma lacuna nessa área e que o tema seria relevante e comum não só para os museus brasileiros, mas também para as bibliotecas e arquivos. Não só para o Brasil, mas também para Portugal e outros países ibero-americanos com menos recursos. A maioria das instituições que abrigam acervos, sejam museus, bibliotecas ou arquivos, não possuem apoio científico. E o conhecimento sobre poluentes voláteis nessas instituições, ele é praticamente inexistente. A ideia inicial foi de criar uma rede temática onde pudéssemos sintonizar dois mundos distintos. O mundo dos químicos, engenheiros, biólogos, investigadores e cientistas, muitos que estão dentro dos laboratórios fazendo as análises com compostos voláteis ou trabalhando com o controle da qualidade do ar em
em edifícios diversos, e os profissionais dos museus, bibliotecas e arquivos, que trabalham intensamente em suas instituições e que muitas vezes se deparam com problemas que são demasiadamente complexos, como, por exemplo, a sinergia dos COVs com a temperatura, umidade relativa, radiações ultravioleta e mesmo outros compostos que se interagem no ambiente e podem causar danos irreparáveis para determinados materiais. Bom, por vezes são compostos voláteis libertados dos próprios artefatos, dos próprios objetos de arte. O tema é amplo, a sinergia é complexa e os recursos financeiros, na maioria das instituições, é escasso. E a rede temática? O que seria essa rede temática? A rede temática sobre a qualidade do ar em museus, bibliotecas e arquivos, ela é uma rede multidisciplinar. A princípio, luso-brasileira, mas com expectativas de se expandir para os países ibero-americanos, sem fins lucrativos, ou seja, não temos recursos financeiros, mas ela já nasce com um recurso intelectual enorme dos integrantes e parceiros, que vão apresentar os webinars futuros. Ela é composta por profissionais de museus, bibliotecas e arquivos que eu considero serem os maiores beneficiários da rede, em conjunto com os profissionais provenientes de instituições acadêmicas, científicas e ou de investigação. Ela é criada no âmbito do meu doutoramento em conservação e restauro de bens culturais, mas prevenimos sua longevidade mantendo sua sede no CITAR, que é o Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes. Dessa forma, manteremos a rede mesmo após o término do meu doutoramento. Então, esse foi um outro ponto que a gente também discutiu bastante e pensou a respeito para que ela não fosse um projeto de curta duração. E os objetivos? Bom, o nosso objetivo é compartilhar experiências, divulgar e disseminar o conhecimento. Reunir os profissionais, que já foi dito, da área científica com experiências em estudos da qualidade do ar e controle das condições atmosféricas com os profissionais de museus, bibliotecas e arquivos, ou seja, criar um vínculo, uma ponte entre eles. Criar uma rede para compartilhar o conhecimento, experiências e dúvidas sobre o risco potencial de poluentes no interior de museus, bibliotecas e arquivos. A partir dos webinars, abranger temas específicos pouco conhecidos e promover debates. Estimular nos museus, bibliotecas e arquivos a análise de seu acervo, nomeadamente os materiais de composição, visando a possível libertação de compostos voláteis, ou seja, prevenir os profissionais de que cada instituição terá que analisar o seu caso. Não existem standards, não existem regras. Cada instituição vai ter uma condição diferente, um clima diferente, objetos diferentes. Então, cada caso é único. E o que nós pretendemos com essa rede é disponibilizar ferramentas para que isso seja feito. Estimular o compartilhamento de casos de estudo, a fim de promover discussões sobre os poluentes em sinergia com outros fatores. Ou seja, é muito importante, vai ser muito importante para a dinâmica da rede, que os profissionais tragam as suas questões, tragam as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus casos de estudo, para que a gente possa discutir e procurar achar alguma solução ou instruir um pouco mais. Orientar, auxiliar e suportar os profissionais de museus, bibliotecas e arquivos no controle da qualidade do ar interior. Indicar, sugerir e disponibilizar bibliografias relevantes e atualizadas sobre o tema. Uma série de referências bibliográficas já está disponível no site, e a gente vai sempre atualizar, o máximo que a gente puder atualizar essas referências.
Estabelecer contatos com investigadores e buscar parcerias que possam trazer importantes contributos para a rede. Indicar o caminho a ser percorrido e mostrar onde encontrar ajuda. Abrir discussões sobre os protocolos adotados nos museus, bibliotecas e arquivos em relação à circulação e renovação de ar limpo durante a pandemia. Algumas instituições tiveram que modificar o seu sistema de circulação de ar após o confinamento. Quantas instituições o fizeram? Quais foram as modificações? Qual foi o resultado na climatização dos espaços? Eu acho que esse é um ponto também importante a ser discutido. Criar um repositório interativo onde os resultados obtidos possam ser compartilhados com a rede. Essa parte eu ainda não tenho muito bem definido como fazer, como colocar em prática, mas a ideia inicial é que essa interação ela seja feita, a princípio, pelo e-mail da rede temática. E que, de forma que a gente possa entrar com perguntas e respostas, mesmo fora da época dos webinars. A rede é interativa, ela só vai funcionar bem se tiver a colaboração de todos. Então, é importante que as pessoas estejam sempre contribuindo ou com suas dúvidas, com seus casos de estudo, ou com as suas expertises. Eu acho que isso é bastante relevante. E a dinâmica pretendida para essa rede, eu digo pretendida porque eu acho que também, dependendo do desenrolar, a gente pode mudar essa dinâmica, se achar que não está funcionando de uma determinada forma, promover webinars mensais com temas diversos. Nós temos já uma pré-programação até janeiro de 2022, mas acredito que, de acordo com as expectativas e feedbacks dos participantes, nós possamos direcionar melhor os temas das palestras. Estimular a apresentação de casos de estudo. É fundamental que as instituições tragam casos para serem discutidos, de acordo com o tema que será apresentado. Pensei que poderíamos receber pelo e-mail da rede os casos de estudo e dúvidas a serem debatidos com os especialistas. Eu entendo também que muitas instituições necessitam de confidencialidade dos casos. Talvez pudéssemos debater sobre um determinado problema sem expor o nome da instituição. Talvez fosse uma alternativa. Elaborar workshops presenciais quando possível é um outro objetivo que talvez pudéssemos pensar para o futuro. E também pensar em financiamentos para que isso possa ser viável. Estimular discussões específicas de acordo com o tema de um determinado palestrante. Ou seja, vocês vão ter já a programação até janeiro, e dependendo do tema de um determinado palestrante, vocês podem já enviar algumas perguntas, alguns casos de estudo para serem debatidos no dia do webinar. Indicar e disponibilizar publicações no site. É outro objetivo nosso também, de estar sempre dinamizando o site. Criar uma rede de discussões contínua, precisamos pensar melhor como fazer isso. Estimular e incentivar publicações sobre o tema. Acho importante que seja fruto da rede temática as publicações, ou seja, que nós possamos, com desenrolar, com o aprendizado, com os casos de estudo, poder também publicar um pouco mais de material no Brasil e em Portugal, que eu acho que existe uma defasagem muito grande e seria interessante que isso fosse feito. Estabelecer parcerias com instituições e profissionais que têm o tema de investigação mais avançado, a fim de disseminar o conhecimento.
Eu fiz isso antes da gente lançar essa rede. Eu consultei vários profissionais e fui convidando vários profissionais para contribuírem na rede temática. Tivemos, na maior parte das vezes, uma aceitação. Essa parte, na verdade, eu agradeço muito a todos aqueles que aceitaram, que eu acho que sem eles a gente não poderia tá lançando hoje essa rede temática. Bom, o website, eu vou mostrar para vocês bem rapidamente a nossa estrutura do website. Um segundinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver o website? Estamos a ver, Tá, Karen. ótimo. Bom, a gente fez o site da seguinte forma, deixa eu colocar aqui do início. Então, temos muito do que eu já falei, então tem a parte aqui do resumo, uma apresentação do que é a rede, os objetivos, tá? As competências, o núcleo fundador, que ele entra como núcleo fundador o CITAR, com a coordenação minha e da professora Patrícia. Os contatos aqui da rede temática, qualquer dúvida é só entrar em contato com a redetemática.quai.nba@gmail.com, que nós responderemos, e eu acho que a rede temática ela precisa de uma dinâmica, ela precisa desse contributo de todos. Aceitamos sugestões, aceitamos contribuições. O alargamento, que também já foi falado, que a princípio em Portugal e no Brasil, mas visamos uma expansão posterior para os museus, bibliotecas e arquivos ibero-americanos. Os parceiros institucionais e membros individuais, então a gente já lança essa rede com um número significativo de parceiros institucionais, na sua maior parte museus e universidades, associações como Apoio Online, ou a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, também lá de São Paulo, e vários outros, o Laboratório Hércules também, o INEGE, quer dizer, vários parceiros que aceitaram contribuir para a rede temática, e muitos representados pelos seus membros individuais. Então, a gente tem a Ana Carolina, que é do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o André Cavicchioli, também docente da USP, o Antônio Mendes, registro do Museu Coleção Berardo, a Ariane Laveso, conservadora do Museu de Arte Contemporânea da USP, a Beatriz Aspo, da Apoio Online, o Bruno Fedeli, que trabalha, um técnico na parte de sistemas de ar-condicionado, o Eric do MASP, a Gabriela Ventura do INEGE, Humberto Imbronizio do Museu Oscar Niemeyer, a Luciana Bonadinho do Museu de Arte da Pampulha, a Patrícia Schosler, que é restauradora, conservadora especializada na parte de polímeros, a Paula Menina Homem também, que é da Universidade do Porto, a Salomé Carvalho, do Museu Nacional Soares dos Reis, a Silvia Meira, também do MAC, a Teodora Carneiro, da Pinacoteca do Estado de São Paulo, a Tereza Cristina, do Museu Paulista,
o Tiago Puglieri, da Universidade Federal de Pelotas, e a Virgínia Costa, aqui presente. Bom, os webinars, qual é a nossa programação prevista? A gente pensou em iniciar a primeira palestra em agosto, ainda comigo, quer dizer, vocês vão cansar ainda um pouquinho de ouvir a minha voz, mas eu tinha pensado bem no finalzinho de agosto também, para não coincidir muito com as férias aqui para o lado de Portugal, e dar uma visão geral da parte dos poluentes voláteis no interior de edifícios que abrigam acervos. Demonstrar um pouco metodologias de monitorização, possíveis danos, materiais que libertam voláteis que podem ser danosos para o interior dos edifícios, para os artefatos, enfim. A minha apresentação inicial ela vai ser mais ou menos isso. Em setembro, nós temos a Gabriela Ventura, do INEGE. O INEGE é um Instituto de Ciência, Inovação e Engenharia aqui do Porto. A Gabriela, ela é uma profissional bastante interessante, a gente tem trabalhado muito com ela, que ela tem feito as análises dos meus experimentos, e ela trabalha com a qualidade do ar interior em edifícios, e na investigação das fontes de poluentes, com a parte, quer dizer, eu acho que é uma coisa super interessante. Ela trabalha muito com investigação dos voláteis provenientes das tintas, dos aglomerados, MDFs, que são colocados dentro dos edifícios. Ela não trabalha exatamente com museus, bibliotecas e arquivos, mas ela tem uma expertise enorme. Eu acho que a palestra dela vai ser bastante interessante. Ainda está como título a definir, mas essa é a área de atuação dela. Em outubro, nós teremos o Tiago Puglieri, da Universidade Federal de Pelotas, e o André Cavicchioli, da USP. O Tiago, ele é professor do Departamento de Museologia e de Conservação e Restauro da Universidade Federal de Pelotas, e ele é químico, e a tese dele de doutoramento foi muito a respeito do efeito do ácido acético, do ácido fórmico em objetos de prata. Eu acho que é uma pessoa que pode dar um contributo interessante. E o André Cavicchioli, que também é químico, professor associado ao curso de Gestão Ambiental da Escola das Artes, lá da USP. Ele trabalhou em alguns projetos importantes aqui europeus, como o SensorGAN, com dispositivos, lançando dispositivos novos para monitorização. No caso desse projeto da SensorGAN, foi em um órgão de uma igreja, era um órgão de chumbo, e eles desenvolveram um dispositivo para fazer a detecção dos poluentes. Eu acho que eles mesmos resolveram fazer uma apresentação única, já que o assunto dos dois seria um assunto bem comum. Depois, em novembro, a gente tem a Patrícia Schossler. A Patrícia, ela é química brasileira e atua muito na área da conservação de polímeros. E tanto é que a apresentação dela é polímeros sintéticos, semissintéticos, como fonte de compostos orgânicos voláteis em instituições culturais, impacto na conservação de objetos e na qualidade do ar. A Patrícia Schossler, hoje em dia, ela é uma referência na parte de polímeros no Brasil. E eu acho que também vai ser um excelente contributo. Em dezembro, falaremos um pouco sobre a parte de climatização. O Bruno Fedeli, ele é engenheiro mecânico e ele é técnico trabalha na parte de ar-condicionado, de climatização de museus
bibliotecas e arquivos no Brasil, principalmente em São Paulo. Ele tem uma experiência muito vasta e eu acho que vai ser interessante conversar um pouco com ele sobre essa questão da circulação do ar, renovação do ar, filtragem do ar dentro das instituições. Eu acho que é um assunto bem pertinente. E finalizando, em janeiro teremos a Paula Menina Homem. A Paula, ela tem uma formação bem interessante, porque a formação dela é em História, variante em Arqueologia, em Conservação e Restauro de Bens Arqueológicos e Etnográficos. Tem um mestrado em Química e PhD em Museologia. Ela tem algumas publicações bem interessantes e é docente da Universidade do Porto. Eu acho que ela vai nos trazer grandes contributos. E, finalizando, nós temos aqui a página, conforme eu falei, das publicações, algumas publicações sugeridas, e eu acho que dá para se divertir aqui com essa primeira etapa que eu coloquei. Muitas de vocês têm acesso gratuito, acesso online, então eu acho que dá para tirar algumas dúvidas aqui e ter uma introdução. E falando também na parte de introdução, deixa eu só interromper agora o meu compartilhamento. Eu queria passar para entender um pouco melhor o perfil desses profissionais que estão assistindo esse webinar hoje. Eu queria passar um questionário para vocês. Se vocês pudessem responder, seria muito interessante para que a gente pudesse fazer a programação para os próximos webinars, ou seja, saber onde estão as lacunas, saber onde que a gente tem que desenvolver mais e tentar entender um pouco o nível de conhecimento de voláteis com vocês. A Patrícia Fontes, podia disponibilizar para a gente, por favor? Eu não sei se ela está me ouvindo. Aí está. Então, se vocês puderem responder online, eu acho que a gente pode dar... Não preciso de muito tempo para cada resposta, né? Podemos passar para a segunda. Podemos passar para a terceira? Na próxima. E a última. Bom, eu acho que é isso. Da minha parte, eu finalizo por aqui. E também gostaria de falar o seguinte, eu com os meus questionários, eu vou passar por e-mail para vocês, para todos os participantes,
que depois vocês podem responder com calma, aqueles que ainda não responderam, eu vou passar um inquérito que eu acho que seria bastante interessante se vocês pudessem responder, para a gente cada vez mais entender melhor o perfil do pessoal que está interessado em participar da rede temática. Eu queria apresentar a Virgínia Costa. A Virgínia, ela é engenheira metalúrgica, doutora em Ciências dos Materiais pela TU Berlim, especializada em conservação do patrimônio histórico e cultural metálico, professora aposentada da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lecionou durante 15 anos no Instituto Nacional do Patrimônio de Paris, além de realizar oficinas sobre conservação de metais em diversos países. Trabalhou como consultora independente para diversas instituições, entre as quais o Museu do Louvre, o Kunstmuseum de Viena, o English Heritage de Londres, o Museu Paulista e o Museu de Arte Contemporânea da USP. Foi bolsista convidada do ICRO em Roma e do Getty Museum em Los Angeles. Publicou inúmeros artigos sobre caracterização, tratamento e conservação preventiva de metais, e um livro, o Modern Metals in Cultural Heritage, do Getty Conservation Institute, em 2019. Virgínia, te dou a palavra. Obrigado, Karen. Obrigado pelo convite. Pena que eu não posso estar vendo todo mundo que está aí, que eu acho que eu conheço alguns pelo que eu vi, mas enfim. Mas fico muito feliz em participar com vocês dessa inauguração da rede. Desejo aí sucesso. E então vou compartilhar a tela para compartilhar com vocês. Vamos ver se vai funcionar. Sim? Estão vendo minha tela? Estamos sim. Estamos. Tá. Então, queria compartilhar com vocês, como eu coloquei aqui, algumas reflexões seriam sobre a minha experiência nesses anos que eu trabalhei mais com metais, mas indiretamente com as condições ambientais que atingiam os metais, ou os metais como cupons, como sensores de condições ambientais, tá? Eu não vou apresentar nada de nenhuma novidade, faz algum tempo que eu não estou mais trabalhando diretamente nessa pesquisa, mas são coisas que eu aprendi ao longo dos anos. Começando, então, se trata de uma longa história, essa história de impacto das condições ambientais sobre o patrimônio cultural. Eu andei dando uma olhada, assim, já em 1850 se falava da poluição do ar em Londres, né, na National Gallery, o Michael Faraday em pessoa, andou publicando alguma coisa a respeito. Depois, quando a gente chega, teve muita coisa aí no meio, mas quando a gente chega lá nos anos 70 do século passado, o famoso artigo do Andrew Odd, né, de um perigo inusitado, suspeito na vitrine, que até então se achava que se colocavam os objetos no museu e eles estavam protegidos. E eu gosto muito dessa charge aqui, do Bart Ankersmit, dos Países Baixos, não sei se a maioria de vocês conhece, ele tem algumas publicações nessa área, né, em que ele coloca todos os problemas aqui com poluentes, fora tem SO2, NO2, O3, a poeira, e dentro tem todos esses microclimas, aí, H2S, formaldeído, ácido acético, ácido fórmico, né? Então, não é bem assim que os objetos estão protegidos. Aqui alguns casos, só para situar, que eu tive ocasião de verificar. Por exemplo, é uma copa, ela está virada ao contrário, ela estava numa vitrine, uma vitrine histórica designada pelo Viollet-le-Duc, numa catedral na França, de uma liga de chumbo estanho. Então, aqui se vê bem como ficou, né, a base dela. Esse aqui é um artigo que saiu no Studies in Conservation, da Catherine Caesar, mostrando o objeto de prata envernizado numa vitrine forrada com lã e borracha,
né? Então, nos poros aí desse verniz, do revestimento, houve sulfuração. Essa foto eu tirei através de uma binocular. Eu trabalhei um tempo no Museu da Música, em Paris, fazendo entre outros, uma avaliação do estado de conservação de saxofones do Adolfo Sax. Então, a gente olhando, às vezes, uma partícula, aqui com o aumento de uma binocular, uma partícula de poeira, quando se remove, ela deixou ali uma marca. Quer dizer, ela teve um efeito sobre o objeto. Às vezes não é ela mesmo, mas ela é higroscópica, então forma uma piscina ali naquele lugar e o problema está colocado. Então, falando um pouco sobre esses dois agentes, digamos, condições ambientais e o artefato, né? Como eles se relacionam. Falando primeiro sobre o artefato, tá? Que eu acho que é o nosso objeto. É quase como se fosse um doente e as condições climáticas onde ele vive, né? A pessoa tem asma, vive num lugar que tem problemas para asmáticos. Então, enfim, o artefato depende, quer dizer, a natureza dele é o mais importante. E aí, em geral, a gente classifica madeira, metal, papel, blá, 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 metal. Bom, quando a gente vai olhar mais em detalhe, metal não é metal. Metal é um mundo. Eu vou falar dos metais, que é a minha área, né? Até a Karen estava falando em órgãos, né? Tubos de órgão. Eu participei em parte nesse projeto do Sensorgan também, europeu, e a gente vê que os tubos de órgão não são de chumbo. Eles têm de chumbo, de estanho e de diversas ligas entre os dois. Cada liga dá um som diferente. Então, todos aqueles tubos são assim, é um mundo, né? Não adianta, não são só os ricos em chumbo são atingidos pelos compostos voláteis, os ricos em estanho são atingidos pelo frio, que o frio faz o estanho ter uma transformação alotrópica e rebenta, né? Então, é muito, muito, muito importante saber quem é o paciente. É a coisa mais importante, senão não adianta nada se saber muitas coisas a respeito do ambiente. E o estado de conservação também, porque ele pode ser uma liga tal, ou uma madeira, mas está deteriorado de alguma forma, né? E isso vai ser muito importante para se decidir o que ele aguenta ou não. Do lado das condições ambientais, como vocês já sabem, entre outros, o tipo de poluente, a luz, e sempre tem que se levar em conta, por exemplo, se diz assim, a luz não afeta os metais. Não, a luz não afeta os metais. Metal metálico. Mas quando se tem uma liga de cobre revestida com uma pátina, e essa pátina tem alguns compostos de cobre que são semicondutores, os óxidos de cobre, então eles são alterados pela luz. Então, dependendo do que tem naquela pátina, pode ser que a luz tenha um efeito sobre o metal. Embora em qualquer livro se ache que metais não são afetados pela luz, né? Umidade, presença de partículas, enfim, esses seriam todos os elementos. Aqui é um exemplo de literatura a respeito de poluentes em museus, que eu acho muito bom, muito completo e cheio de referências, mesmo que ele não traga o que a gente procura, mas é um ponto de partida para se buscar, né, outras informações, e eu vou falar, não dele, mas baseado, por exemplo, assim, tipos e fontes de poluentes, potenciais efeitos dos poluentes sobre os materiais e o nível de poluente associado com os danos. Testes para detecção e detecção de poluentes, digamos, e compatibilidade de materiais e alguns exemplos de proteção, vitrines e barreiras, tá? Esses eu coloquei aqui porque eles são muito bem abordados nessa obra, mas eu vou mostrar exemplos da minha vida profissional. Quanto aos tipos, então, de poluentes, né? Aqui eu separei alguns potenciais efeitos sobre os materiais. Então, a gente sabe mais ou menos aqui que o H2S e o OCS, eles atingem muito a prata, objetos de prata. O SO2 não, o SO2 ele reage muito com o cobre, tá? Ele não, é porque ele já tem oxigênio
ele já está saturado de oxigênio, então ele não vai lá encontrar prata. Os aldeídos e acetatos com o chumbo. Tá? Então, a gente já sabe, a gente pensa assim, bom, eu já sei, não tem problema nenhum de eu colocar prata com acetato, mas não é bem assim. Vocês sabem que na vida real as coisas não são bem assim. Quando a gente diz prata, um objeto de prata, ou ele é prata maciça assim, todinho, toda a espessura dele, isso quer dizer que ele é uma liga de prata com cobre, ou então ele é um objeto, digamos, de cobre que foi prateado, que recebeu um revestimento de prata pura. Tá? Então, ele tem outros metais, outros materiais ali por perto. Alguns testes que eu fiz com alunos, até isso foi no Instituto Nacional do Patrimônio, a gente colocou ligas de prata e cobre em presença de sulfeto. Aqui vocês estão vendo, aqui é não exposta e exposta, uma liga de 92% de prata, quer dizer, prata esterlina, tá? Exposta num ambiente com sulfeto, aqui é uma liga com 80% de prata, aqui é uma liga com 70% de prata e o cobre, plaquinha de cobre, tá? Aqui se fez a mesma coisa em acetato, então vocês veem que essa liga aqui, a B, que é uma liga de prata esterlina, 92% de prata, ela está azuladinha, já. Então, se vocês têm um objeto de prata, que é de prata esterlina, e vocês deixam no meio contendo acetato ou, enfim, ele vai ser atacado preferencialmente, ele vai tirar o cobre da liga, né? E aqui também o amoníaco, também ataca muito cobre. E eu presenciei diversas vezes muitas instituições que fazem limpeza das suas pratas com amoníaco. Bota uma tampa de amoníaco, bota uma tampa de não sei o que e limpa, deixa bonitinho. Só que a água, digamos, sai azul do cobre que tinha na liga de prata. Então, não é bem assim, a gente encontra muitas e muitas tabelas de poluentes e potenciais efeitos sobre os materiais, mas tem que ver bem quem é esse material, tá? Para não tirar conclusões apressadas, né? Quanto ao nível de poluente associado ao dano aos objetos, isso também eu tirei uma cópia de uma tabela, não importa, daquele livro, porque tem muitas, tem os índices NOAEL, ASHRAE, enfim, que dizem que estabelecem valores mínimos de poluente em ppb, parte por bilhão, para não alterar o tal, no caso, metal, ou tal material, né? Isso não é tão simples assim também, como se vê nesse estudo aqui que foi feito, da prata, objetos de prata, em presença de aqui, partes por bilhão de H2S, tá? Todos eles, 5 testes, os 3 com a mesma quantidade desse poluente, só que, então, aqui se vê, digamos, seria a corrosão, né, aqui nas ordenadas, e aqui o tempo. Então, se vê que quando esse poluente ele estava ausência de oxigênio ou ou ausência de umidade, a corrosão é praticamente zero. Agora, quando tem a mesma quantidade de poluente com um oxidante, com ar seco, e o oxidante com umidade relativa, a corrosão é bem elevada. Então, tudo isso mostra que não se trata de um limite de quantidade, de volume daquele poluente, mas é essa sinergia, tem que saber quem são todos os atores ali que contribuem para a reação. Nesse caso da prata, a gente sabe que são os compostos redutores de enxofre, são os oxidantes e a umidade relativa. Esses 3 têm um papel muito importante na oxidação da prata, né? E assim é para cada material. Aqui até eu coloquei uma frase que eu acho muito verdadeira, não sei se alguns de vocês cruzaram, não sei se ele já se aposentou, o Peter Brimblecombe, de Norwich, que o interesse na poluição do ar em museus, ele foi frequentemente dirigido mais para medir a concentração do poluente do que para avaliar o dano que ele causa. Tá? Então, acho que isso é muito importante também, porque não é assim, mínimo tanto vai alterar aquele material, tem que saber em que condições.
Quanto aos testes, então, para detecção de poluentes e ou compatibilidade entre materiais. Eu gosto muito desse slide aqui que eu encontrei nessa empresa, tá? Sobre testes acelerados. Então, aqui vocês têm um exemplo, um ovo. Se mantido a 37 graus, 21 dias, ele vai dar um pinto. Se mantido a 100 graus por 5 minutos, vai ser um ovo frito. Tá? Então, ele diz, conclusão, que intensificando as condições pode mudar os resultados, não somente acelerar os processos. Então, aí nessa área, eu acho, de avaliação, de testes, tem entra muita aceleração, né? A gente quer saber logo o resultado. E a gente pode mudar todo o resultado obtido. Um exemplo bastante conhecido, eu acho, a Karen vai nos dizer depois sobre o resultado da pesquisa, o teste do ODD, né? Até uma vez eu conheci o ODD num congresso, ele dizia que uma vez chegaram para ele e perguntaram, o senhor que é o ODD test? De tanto que era conhecido o ODD test, né? Aqui eu peguei esse da Wikipédia, tá? Esse desenho que eu achei bonitinho, isso aqui já é a 80ª versão, porque o primeiro eram os metais separados, depois resolveram botar os metais juntos, mas enfim. Não vou entrar muito em detalhes, eu vejo diversos inconvenientes, ele tem grandes vantagens, mas ele não deve ser tomado ao pé da letra, eu acho, tá? Um deles é a temperatura. Ele propõe 60 graus centígrados. 60 graus centígrados é um absurdo, é muito, muito, muito alto. Umidade, 100% de umidade também, quer dizer, são condições que não se encontram na vida real e que podem deturpar alguns... por exemplo, aqui, dependendo dessa amostra aqui, pode ser que ela não seja estável a 60 graus centígrados. E isso aí não vai se acelerar, vai ser estragar as condições de teste, se a gente aplicar, né? Outra é a duração, que as pessoas aplicam cegamente. Ele sugeriu 28 dias. Então, todo mundo taca 28 dias. Se no 28 dias não deu nada, tá bom. Se ninguém está preocupado no 29º ou no, não sei, nessa duração da onde, isso tem que ter bom senso para estabelecer uma duração. Tá? Vou fazer o teste até ver alguma coisa, né? Por exemplo. Esses metais que são usados, eles são ótimos, como eu mostrei para vocês, cada um deles reage com diferentes poluentes, são ótimos como sensores, mas como eles são preparados? Eles são liga, é difícil ter metais puros, eles são muito moles, eles são caros, são moles. Como é que eles são preparados? Eles são polidos, eles são, não sei, eles são lavados antes, desengraxados, tudo isso vai alterar muito o resultado. E a avaliação? Avaliação, assim, bom, ruim, ótimo, péssimo, não é avaliação, né? Então, teria que ter um critério mais objetivo que pode ser desenvolvido. Tudo isso pode... O princípio é maravilhoso, eu acho, do teste, mas não aplicado ipsis literis sem ter um pouco de bom senso, né, como foi proposto. Eu apliquei algumas vezes o princípio, digamos, esse aqui foi junto com a Karen até, que a gente queria ver, esse foi qualitativo, então aqui tem uma amostra de bronze, aqui só umidade, só água, nesse copo aqui, que a gente manteve fechado, acho que foi a 40 graus centígrados numa estufa, não me lembro mais. Isso aqui é uma coisa curiosa, né, Karen? Não sei se está lembrado. Isso aqui é um tipo de um cabelo de uma vassoura, tá? Um pelo de uma vassoura, tipo essas vassouras, esses mops aí. Por que a gente resolveu testar isso? Porque a gente andava pelo museu perguntando, que produtos vocês usam para limpar aqui o museu? Não, a gente não usa produto, a gente é proibido de usar produto comercial, a gente não usa nada. Nada, nada, nada. Ai, como é que vocês limpam o chão? Ah, a gente usa aquelas vassouras alugadas. Vassouras alugadas? Sim. Eles alugavam, é uma empresa que fornecia o suporte e essa parte dos pelos, ela era condicionada pela empresa. Quando ficava suja, eles mandavam para a empresa e a empresa lavava e tacava, a gente não sabe que produto, né? E devolvia limpa.
Então, o pessoal do museu não usava produtos, mas sabe-se lá que produto que era colocado, né? Aqui tem uma parte do piso do museu, um piso de borracha, com a cera, uma cera que tinha sido usada, parece uma vez, para encerar, que não era usada sempre. Aqui vocês notam que eu dependurei aqui, ó, com uma fita de teflon, que teflon é um material super bom para usar, que ele não reage, né? E aqui um pedacinho do MDF usado para a base das vitrines com tinta que tinham sido pintadas as vitrines. Tá? E eu deixei poucos dias e o resultado foi esse aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui o 1, o 2, o 3, tá faltando um, o 4. Não, esse aqui é o testemunha, é o branco. Tá? Este aqui é só a umidade, esse aqui é dos pelos, o da borracha e esse aqui do MDF com a tinta. Então, tá na cara que o MDF com a tinta tem um problema. Só que como eu não tinha muitos cupons, eu botei 2 variáveis em uma. Então, eu não sei se é o MDF ou a tinta que provocou isso. Então, eu tive que fazer um outro ensaio aqui, só com o MDF, inclusive botei um pouco de serragem aí, e aqui um copinho com água, e aí se viu claramente que o MDF era o vilão da história ali, que ele tinha um efeito, né, sobre o bronze. Esse qualitativo, mais tarde na França, a gente desenvolveu um teste quantitativo. Aqui tem um exemplo de uma vitrine, porque a gente viu assim, como eu já tinha falado antes, que partículas do ar, que todos os poluentes, umidade relativa, todos eles têm esse efeito sinergético sobre o ambiente. Então, a gente tem que ter algum sensor que seja capaz de captar todos esses fatores. E, no caso, a gente usou cupons metálicos, tá? E avaliando, então, eles iam reagindo com o ambiente, e a gente ia avaliando por uma técnica eletroquímica que não é a última, a única, não é a melhor, não é... Foi muito adequada porque ela é muito sensível. A gente não precisava ver como no odd test, a gente colocava numa célula eletroquímica e media nanoamperes, media quantidades muito pequenas. Então, mesmo sem ver, a gente podia avaliar. A gente usou, então, cupons desses metais, preparava sempre da mesma maneira, aqui com pincel de fibra de vidro, e expôs num suporte de acrílico dessa forma aqui, chumbo, cobre e a prata, de forma a ter um lado, a face para cima, que recebe depósito de partículas, e o outro lado que está no mesmo ambiente, com os mesmos poluentes, mas não recebe depósito de partículas, né? Ele está protegido para ver o efeito das partículas e avaliava depois de algum tempo, para ver a evolução. Então, alguns exemplos aqui naquela vitrine que eu falei para vocês, lá na Catedral de Angers, projetada pelo Viollet-le-Duc, então se viu que realmente aqui o chumbo, ó, ele ficou branquinho logo em seguida. Logo em seguida, e inclusive comparando, aqui, isso foi um projeto grande que eu coordenei na França durante 2 anos, em diversas instituições. Aqui se tem, digamos, a quantidade de reação, que era calculado por eletroquímica em coulombs, tá? Então, aqui se tem o resultado do chumbo exposto lá em Angers, do chumbo exposto no Petit Palais e no e num outro museu em Bièvre. Só para ter uma ideia, assim, da diferença, tá? Desse ambiente bastante agressivo ao chumbo, né? Aqui também na Catedral de Reims, lá atrás da catedral, esse aqui é o chamado Palais du Taux, aqui atrás, onde tem as salas do tesouro. Então, a gente expôs em 3 salas, a sala T, sala C e sala O. E depois de um certo tempo, então, se mediu aqui a espessura equivalente em nanômetros, do que tinha reagido, corroído, digamos. E se viu a diferença entre as salas, tá? E aqui ao lado, esse I quer dizer dentro de vitrine, fora de vitrine. Dentro, fora, dentro, fora. Vitrines antigas, vitrines que não eram hermeticamente fechadas, elas protegiam um pouco das partículas, da poeira, e se vê que
Na reação da prata, aqui foi sobre a prata, realmente tem um efeito, o depósito de partículas tem um efeito muito, muito grande. Inclusive, com essa técnica, a gente podia analisar para saber se era cloreto ou se era sulfeto de prata. E aonde a gente viu cloreto, a gente viu impressões digitais. Então, dava para ver, alguém andou por ali mexendo, né? Também um trabalho que a gente fez com o David Zickett e com o English Heritage, pusemos em diversos lugares na Inglaterra. Aqui eu vou mostrar 2. Um deles é Apsley House, que fica no centro de Londres. A gente expôs essas plaquetas numa sala, em cima da vitrine, aqui dentro da vitrine, e numa outra sala onde tem até uma coberta de mesa portuguesa, de prata portuguesa, no dining room. Tá? E os resultados, então, se vê aqui. Aqui é nessa sala, fora da vitrine. Isso aqui é a quantidade de reação, vamos dizer, a corrosão, seria essa altura, né? Aqui fora, a parte de cima da plaqueta, e aqui na parte de baixo. Então, aqui é na sala, na vitrine. Então, na vitrine, então a gente vê que já que não tem muita diferença entre a parte de cima e a parte de baixo, porque há essa proteção, mesmo que não seja uma vitrine histórica, não é uma vitrine hermeticamente fechada, né? E pode-se comparar esse ambiente, essa sala aqui, com essa sala do dining room também, são semelhantes. Depois, o resultado que a gente teve em Dover aqui, foi lá no túnel de Dover, que a gente expôs, condições ambientais bem mais agressivas. Pode-se ver a ordem de grandeza aqui é 2.500, 3.000 coulombs a carga, enquanto aqui era 600, né? E a grande diferença entre o lado virado para cima e o lado virado para baixo, né? Porque tem muito mais particulados. E, enfim, quanto à proteção, né, que muitas vezes se recomenda, então, se viu que vitrine dá essa proteção quanto às partículas, né, evita que haja depósito. Por outro lado, dependendo, pode criar um microclima. Eu tive uma experiência assim no MoMA. Uma vez eu fui visitar uma restauradora lá, e passei, fiquei esperando por ela, olhando as vitrines, aí eu vejo um bicho da Lygia Clark, lá exposto numa redoma. Eu chego mais perto para olhar, corrosão filiforme, que é uma corrosão que dá embaixo de verniz, assim. Aí, quando ela chegou, eu digo, é corrosão filiforme. Aí eles foram olhar, realmente viram que era, provavelmente foi envernizado e foi colocado numa vitrine não muito seca, ainda com, não sei, eu não fiquei sabendo do resultado. Eu só sei que eles confirmaram que era esse tipo de corrosão, né? Mas a vitrine pode criar um microclima se tiver um agente agressivo lá dentro, né? Agressivo para aquele material, porque ele vai ser concentrado em condições bem elevadas. Barreira, se usa muito adsorventes, inibidores, vernizes, só que eles funcionam, todos eles são testados, só que muitas vezes não, eles não duram para sempre. Então, isso é um problema. As pessoas, às vezes, que aplicam, acham, apliquei um inibidor, ou passei um verniz, está feito, para sempre. Não, a prova é esse. Aliás, esse aqui é um exemplo dessa de corrosão filiforme, é um objeto de prata que foi envernizado, só que onde começa um poro, vai como um verme, assim, vai levantando o verniz e vai progredindo. Tá? Então, isso deixa marcas muito mais graves no objeto do que se fosse um escurecimento geral da prata, que seria uniforme, né? Aqui também tem um exemplo que eu até coloquei acho que eu coloquei, isso é do livro da Patrícia, mas eu coloquei num artigo que eu escrevi sobre chumbo. Aqui é uma foto do chumbo recoberto com um acrílico, tá? Diluído em 5% à esquerda, e aqui é o chumbo não revestido. São fotos no microscópio eletrônico de varredura. É melhor, às vezes, a gente ver uma reação imediata, como aqui na direita do chumbo, que a gente diz, eu tenho que fazer alguma coisa, do que não ver
porque aqui onde tirar esses, aqui tem verniz, tá? Mas aqui onde não tem, esse montículo aqui saiu de algum lugar. Ele deixa furos lá, muitas vezes. Então, é muito perigoso, é muito sutil, tem que ter muito cuidado quando se aplicam esses produtos aqui. Não é assim, foi para sempre, estou tranquilo, não. Às vezes é preciso, às vezes não pode deixar exposto, porque o ambiente é muito agressivo, mas tem que se saber que tem que se revisar com muito cuidado, né, para ver se não está tendo alguma coisa localizada. Então, para concluir, né, sobre essas que eu queria comentar, com exemplos de metais, que é a minha área, de condições ambientais, artefatos, assim, que não se trata apenas, tá, de um material, nunca é só um material, a prata, o chumbo, sei lá, papel, a madeira, o plástico, né? Nunca se trata apenas de um poluente, né? Não é uma super técnica, porque, tipo assim, eu tinha a minha técnica eletroquímica que eu adorava, que eu acho que é o máximo e tal, e dá todas as respostas. Vocês vão ver, eu acho, ao longo desses webinars, cada um vai trazer a sua técnica, mas a técnica é só para completar alguma coisa que a gente já, uma pergunta que a gente já se colocou. A técnica não vai apontar nada de novo. Ela só vai servir para confirmar ou não. E não é aquilo, como acho que a Karen falou no início, né? O se isso, então aquilo. Né? Que às vezes a gente procura receitas. Vou pegar aquele livro sobre poluentes e vou ver ali deterioração de madeira no meio tal, ou se o pH da madeira é tal, vai afetar tal material. Não, tem outras coisas junto, né? Não se trata só disso. É muito complicado. É muito complicado e eu acho muito bom ter essa rede temática e ter essa complementaridade para se conseguir chegar a respostas, né? E acho também que a ponto de partida é o conservador restaurador. É ele que vai colocar as perguntas, que vai olhar o objeto, que vai avaliar as respostas, né? Ele que vai pedir as análises. Ele tem que estar assim, maestro dessa rede toda. Então, era isto. Muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigada, Virginia, suas apresentações sempre excelentes. O seu conhecimento é muito amplo, na verdade, né? É uma vivência, né? Eu estou aqui falando, mas, na verdade, eu acho que não era eu que ia colocar as perguntas, não. Eu acho que a gente tinha falado, era a Patrícia, né? Que ia estar passando Sim, Karen. as perguntas. De momento, as perguntas que nós temos têm a ver com o e-mail da rede e o site. E também uma questão que foi colocada 2 vezes tem a ver com três vezes tem a ver com a disponibilização da apresentação e da documentação. E esta última eu posso já responder que vamos pedir autorização e depois então nós temos o contacto de todos, não é? E passaremos para todos os participantes a documentação e eventualmente também o vídeo deste webinar. Para já não penso que não há aqui mais nenhuma pergunta específica. Será que a gente podia, para complementar a apresentação da Virginia, expor o resultado daquele questionário? Será que a Patrícia Fontes consegue isso para a gente? Já temos, Karen. Bom, se a sua instituição já fez medições de poluentes gasosos alguma vez.
Bom, 41% eu acho até bastante. Não tenho conhecimento. Ótimo. A próxima. Olha o odd teste aí, Virginia. As placas metálicas. E eu acredito até que esses 36% deve ter feito com a Virginia. Porque eu tenho em tudo que é lugar no mundo, vocês não podem... É. Não, mas até que tem uma variedade grande aqui. Pelo conhecimento mesmo, os cristais, os PQCs aí também. O SPME. Ótimo. A próxima. Não, já ouviu falar em odd teste? 59% não. 59% não, né? E fora os 20 que já, mas não sabe como funciona. É uma minoria. Essa parte toda, Virginia, na verdade, eu acho que é uma deficiência. É comum na Europa, é comum no Canadá, é comum aqui nos Países Baixos, mas... Cara, não era melhor deixar de se ver agora o resultado para poder... Sim, vamos ver o próximo. Eu por acaso gostava de colocar uma questão à Virginia. Uhum. Gostei muito da forma como explicou a funcionalidade do odd test, que nem sempre tem que ser by the book, não é? Agora, quem trabalha com metais vê-se numa situação complicada. Na maior parte dos casos nós não temos, e eu suponho que seja essa também a situação de muitos conservadores, restauradores, numa prática, quer museológica, quer mesmo empresarial. E estou a falar da situação portuguesa. Nem sempre temos a certeza das ligas ou a possibilidade de as analisar. Pronto. Nem sempre temos condições para analisar e estive particularmente atenta àquela questão do verniz e da cera e do acrílico, portanto, da questão do inibidor. Pois, eu percebo que o inibidor não pode ser para sempre, isso é fundamental. Aqueles resultados do MDF não me surpreendem minimamente. Agora, é um problema muito grande para os conservadores restauradores de metais, portanto, que lidam com metais. E já não estou a falar dos arqueológicos, porque esses são um mundo à parte. Têm problemas químicos muito complicados. Mas falando mesmo de metais como os históricos que apresentou aqui, é um dilema que, na realidade, nós revestimos porque achamos que, de facto, sem revestimento vai funcionar pior, partindo do princípio que o objeto, na maior parte dos casos, vai para ambientes não controlados. Portanto, eu suponho que realmente é extremamente importante nós percebermos a questão da aplicação, que tem que ser muito uniforme, desde logo, do revestimento. Primeira escolha. Depois a questão da aplicação. Eu não sei se estou a ser clara. E depois, se calhar é a monitorização dessa aplicação. Porque mesmo nas questões das limpezas, dos métodos de limpeza, eu até diria que também é muito importante perceber que ligas são, se são metais dúcteis, se não são. Essa questão do amoníaco já não é tão usada, pelo menos que eu conheça cá em Portugal, que eu tenha conhecimento, mas não é tão usada a nível da conservação e restauro, mas é usada, por exemplo, a nível de privados de proprietários em casas. Pronto. Ou então, às vezes, têm os metais, têm as coisas
em reservas próximas de produtos de limpeza, ou seja, há muitas situações. Portanto, normalmente, quem trabalha com conservação e restauro de metais e com conservação de metais, vê-se no dilema de, na área da conservação, há muita investigação para fazer relativamente a inibidores e relativamente a revestimentos, porque na realidade nós não temos muitas opções em termos e por isso é que o paraloide B72 acaba por ser, dado num filme muito fino, acaba por ser uma grande ajuda, seguido de uma cera microcristalina, que é o hidrocarboneto. Se calhar temos a possibilidade de investigar, por exemplo, coisas mais verdes na área da cera da abelha, etc. Temos que começar, até porque também estamos a falar, desde logo podemos falar até dos próprios, do benzotriazol, que é cancerígeno e que está praticamente banido, mas que ainda continua a ser extremamente usado na área dos materiais arqueológicos, porque ainda não surgiu nada assim muito facilmente comercializável e que possa, no fundo, ser aplicado a uma série de situações standard, não é? Nós normalmente tendemos a ter aquela ideia de que é melhor um revestimento de sacrifício do que uma colusão atmosférica ou química, fazendo ali uma pilha. Não é? Portanto, mas realmente eu percebo, temos um dilema muito grande, é por isso que a maior parte de muitos alunos não gostam de metais, porque os metais exigem muita química, não é? E os metais arqueológicos ainda mais. Mas gostei muito da sua explicação e sobretudo a facilidade com que explicou como é que o audit test pode ou não ser feito e a sua utilidade, não é? Eu por acaso já fiz e tenho placas puras, mas andei a tentar arranjar e não é nada fácil. Portanto, ou seja, ter as condições, sou a primeira a dizer que ter as condições ideais para fazer, de facto, não é nada fácil, mas pronto, é preciso efetivamente fazer, não é? Agora, é evidente que cada caso é um caso, não é? E cada coleção é uma coleção e cada situação é uma situação, não é? Mas continuamos com muito poucas opções relativamente a revestimentos, Virgínia. Eu acho que revestimento não deve ser aplicado par défaut, sabe? Assim, exato, porque não sabe para onde vai, justamente porque não sabe para onde vai, melhor não aplicar, porque se acontecer alguma coisa... Mas então considera, porque eu acho que esta é uma pergunta muito, muito importante. Então considera que se eu não souber para onde vai, mais vale deixar a peça, digamos que no fundo ter uma corrosão atmosférica, uma corrosão química, reagindo Sim. com o ambiente, porque será muito mais fácil de se dar conta, de verificar, sabe? Por exemplo, em outros casos, eu trabalhei com o Museu de Arte Sacra em São Paulo, não sei se vocês conhecem, né? Eles têm muita prataria e ali na Avenida Tiradentes tem um pátio interno, quer dizer, elas estão expostas completamente, limpavam uma vez por mês. Ali é questão de usar uma proteção, um revestimento protetor. Mas ali sabemos que estão num ambiente muito exposto, não é? Muito agressivo. Para evitar o desgaste causado pela limpeza frequente. Sim. Mas aí a gente fez um estudo, a gente colocou plaquinhas, assim, sem nada, com o revestimento A, B, C, escolhido, um importado, um nacional, até porque a gente precisava saber quanto tempo se ganharia com aquela aplicação, né? E como se remove aquilo, porque depois de alguns anos, remover um verniz com uma cera e com uma parte já desgastada, onde ali já está corroído e o resto não está, é uma porcaria. Os solventes não dissolvem vernizes envelhecidos. Ok. Pois, mas realmente este ponto é muito importante estarmos a conversar sobre isso, porque há muito a ideia entre os conservadores-restauradores e então também na área arqueológica de que de facto é preferível um revestimento do que a nada, do que deixar a peça. Está muito instalada esta ideia, não é? Eu acho que isso tudo, eu sempre ouvi falar disso, mas eu hoje em dia, na atual situação da Covid,
na era da Covid, eu até comparo tudo isso dessas alternativas aí com a cloroquina, sabe? Ok. Que não foi confirmado, não foi realmente, sabe, Confirmada a eficácia. demonstrado. É tudo assim, eu acho que fulano passa, o outro não sei o que, fazem isso, mas eu nunca vi que o benzotriazol ele é um inibidor do Sim, cobre, sim. tem estudos científicos de base feitos que a superfície, assim como os inibidores, eles absorvem, mas eles absorvem numa superfície limpa, de cobre limpo, CuO, não tem mais nada, e um objeto arqueológico é aquela coisa. Sim, com corrosão deformante, com muitas coisas complicadas, não é? Sim, não. Exatamente. Então, dali para isso eu acho que é o grande problema na parte de inibidores e desses tratamentos assim que são em escala menor já Sim, porque o problema não é o inibidor, o benzotriazol, o problema é o objeto. sim. Ok, estou a perceber. Mas é realmente muito interessante este ponto de conversa Não, e é o muito que eu útil. tenho visto, assim, eu acho melhor, então, deixar, não que eu seja contra, porque eu que propus esse estudo no Museu de Arte Sacra, mas quando vai se fazer isso, se faça com consciência do local, naquele local. Tem um artigo do V&A também, um antigo, do Victoria and Albert Museum, Sim, onde eles diziam que eles usavam, foi uma época que teve uma briga entre o paraloide e o nitrocelulósico para prata, qual era o melhor? Eles usavam, não me lembro mais qual, mas eles usavam aquele, porque eles já usavam há 20 anos, eles sabiam que com aquele, os objetos deles duravam mais nas vitrines deles, eles sabiam como remover, de quanto em quanto tempo, então eles já tinham toda aquela prática, entende? ok. Se for outro museu, talvez não seja Pois, bom, já não né? se aplicava, claro, porque no fundo, quer dizer, aquelas vitrinas tinham um microclima que funcionaria. O problema é que todo mundo tem pressa, né? Só quer a resposta, não quer o... Exatamente, isso é verdade. E essa é uma vantagem da técnica eletroquímica para avaliar as placas, porque com eletroquímica se mede nanoamperes. Então, a gente não precisa ver o produto de reação, mas a gente mede. Ok, Então, é relativamente rápido, não precisa acelerar com temperatura, coloca lá naquele lugar e já se tem o resultado, né? ok. Muito obrigada. Muito bem, temos aqui uma outra pergunta. É possível saber exatamente quais compostos voláteis são os responsáveis por tal processo de deterioração e assim identificar a fonte? Primeiro, se tem uma deterioração, tem que caracterizar essa deterioração. Vamos pegar o exemplo assim do cobre, tá? Que é mais fácil, entre aspas. Se o cobre está verde, é porque tem algum acetato, pode ser outras coisas, mas a gente vai pegando. Se o cobre está vermelho, é mais um óxido, condições muito oxidantes. Então, quer dizer, não vai primeiro pesquisar o poluente, né? Vai primeiro olhar para o objeto, ver como ele se deteriora, a forma também da deterioração, se é localizada, se é geral, enfim, a cor. E aí, bom, é verde. Eu suspeito que seja um acetato. Então, vamos buscar uma técnica que vai me dizer se tem acetato no ar, para confirmar ou não, né, aquilo que eu... Mas por isso que eu disse que é muito importante essa pergunta colocada pela pessoa que tem o contato com a obra. É ele que vai, não é chamar o especialista em detecção de compostos voláteis. Esse aí não entende nada. Ele só é que nem médico responsável por laboratório de análises. Ele sabe fazer uma análise. Ele não é um clínico geral que entende do paciente ou que suspeita disso e que vai mandar, né? Então, não sei se ficou mais ou menos respondido, assim, que é possível, né? Mas tem que começar do objeto e ver E algumas técnicas, até falando nisso, quanto ao chumbo, até a Karen falou na tese do Tiago,
E também, mas eu vi isso, não foi do Tiago, foi de algum outro, em algum outro trabalho, que muitas vezes a corrosão do chumbo, nos objetos de chumbo, é causado por compostos, por ácidos orgânicos, como o ácido acético, mas eles se transformam com o tempo. E quando se vai fazer uma análise daquele produto de corrosão, já não se acha mais acetato de chumbo, se acha, agora eu não me lembro o quê, que é o mais encontrado quando se faz análise de corrosão do chumbo. Porque ele já se transformou, ele não é estável. Entende? Então, às vezes pode não, mesmo a gente achando que é aquilo, não vai encontrar a prova definitiva, né? Muito bem. Eu tinha uma pergunta minha em relação à técnica de eletroquímica, se há algum limite na dimensão que podemos testar, se podemos usar em qualquer tamanho da amostra ou se há algum limite para utilizar essa técnica de termos uma amostra ou se... Não sei, limite mínimo ou máximo, não Mínimo. Mínimo, não teria. Quer dizer, não. Tem que ter um mínimo de área para reagir, né? Reagir com o ambiente. Isso. Uhum. Porque se for muito... Eu usava minhas plaquetas, diziam, tinha 1 por 5 centímetros, mas a minha célula eletroquímica, o diâmetro que eu analisava, era meio centímetro. Meio centímetro de diâmetro. Ok. Tá? Então, eu podia fazer, naquela chapinha que eu tinha, eu fazia eu podia repetir as análises, né? Ok, era isso mesmo, que era a minha questão, era exatamente isso. Muito bem, obrigada. Eu julgo que não temos... sim, temos mais uma pergunta aqui no chat. Existe uma tabela que possamos nos basear sobre a classificação de componentes gasosos que possam contaminar outros artefactos que estão no ambiente museológico? Portanto, uma tabela que classifique estes componentes. No livro, né? Pode dizer, um dos locais onde eu acho que tem é nesse livro da Pamela Hatfield. Tem algumas tabelas que falam, assim, o poluente e os materiais, né, que eles atingem. Eu acho que ali tem. Deve ter outros, muitos outros também. Do Canadian Conservation Institute, eu acho que tem também. Eu acho que tu tens essas publicações, né, Karen, na literatura? Sim, já disponibilizei todas estão todas no site já. Bom, de momento não temos mais nenhuma questão no chat. Havia... não, ainda existe aqui uma no chat geral. Gostaria de saber como manter uma coleção composta por diferentes metais em um mesmo ambiente de exibição. Ui, isso é Ou de guarda. Ponto de interrogação. de reserva. Depende. Umidade relativa baixa para metal, se for só metal, por enquanto estou falando só metal, se não tiver madeira, couro, coisas orgânicas, umidade relativa baixa. Sem líquido, sem eletrólito, não há corrosão. Mas não sei, aí teria que ver melhor, né? Quais são os casos, não imagino que tenha só metais, mesmo que sejam diferentes, deve ter outros materiais, sempre, muitas vezes tem. Claro, estas perguntas são difíceis de responder porque, como nós temos estado a discutir, cada caso é um caso, não é? E, portanto... Eu digo, de maneira geral, só a umidade sem umidade, tipo assim, no deserto do Saara, os metais não se corroem. Então, com baixa umidade relativa, não há corrosão, mas só isso. No caso de serem peças compósitas, torna-se complicado, porque tem que chegar ali a uma situação de uma média de umidade relativa, não é? E aí há que adotar outras estratégias. Aí é complicado.
Temos aqui mais uma pergunta. Gostaria de saber da Virgínia se já teve uma perda completa de um objeto por deterioração sem possibilidades de recuperação. Eu relativizo muito essa recuperação. O que seria recuperação? Inclusive, eu me questiono cada vez mais sobre o que é conservar. Conservar é conservar o objeto, aquela matéria que estava ali, ou conservar o conhecimento que ela nos traz. Porque a matéria um dia vai terminar. Né? E eu acho que isso muitas vezes as pessoas não se dão conta e não, na hora de restaurar, de analisar, não tiram todas as informações. Estão mais preocupadas em restaurar, em intervir, em intervenção, não em saber como aquilo foi feito, do que foi feito e tal. Então, eu acho que se a gente fizer tudo isso, a gente não perde, mas, digamos, a peça sem retorno que eu já trabalhei, foram os restos do avião que dizem que foi o avião do Saint-Exupéry, que atualmente está no Museu Le Bourget, Museu do Ar, né? E que ele ficou, uma liga de alumínio que ficou 50 anos no fundo do mar. Quer dizer, além do choque na queda, ficou 50 anos no fundo do mar. Alumínio não é feito para ficar no fundo do mar. Então, é uma dentelle, como eles dizem, é uma renda. Ficou uma renda aquilo. Amassado e renda. Né? Então, inclusive, eu fui chamada, tinha uma antiga aluna que trabalhava lá para avaliar e tudo, e para ver o que se podia fazer. O pessoal conservador queria muito fazer algo. Mas, sabe, porque tem aquele mito que eu acho que hoje foi uma experiência válida, mas da eletroquímica o tratamento eletroquímico poder dar os elétrons que foram perdidos durante a corrosão e reduzir novamente o objeto, levar para a forma metálica. Mas era impossível, ali não tinha como, né? A minha sugestão ali foi caracterizar o máximo possível as ligas que tinham sido usadas, materiais e tudo, e talvez expor no museu ao lado de uma peça inteira, LP38, mostrando, inclusive, fazer alguma coisa pedagógica, assim, né? Mas ali não tinha, digamos, recuperação, então não tinha, nesse sentido de assim, fazer a peça voltar ao que ela era, mas tinha muita informação para ser tirada, apreendida, registrada, né? E eu acho que isso é um ponto muito importante da conservação. Temos mais uma pergunta para a doutora Virgínia, se poderia falar sobre a degradação de prata em iluminuras. Em iluminuras? Sobre este tema, se tem em iluminuras. Eu vi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. Eu participei em Viena, faz 3 anos, eu participei de um projeto europeu, que foi, agora eu esqueci o nome de um dos... eu até estava vendo de uns esqueci o nome agora desse manuscrito lá de Viena, que foi escrito com tinta de prata, justamente, né? Mas ela estava um pouco escurecida, ela não estava brilhante, mas se resolveu não fazer nada na prata. Eu não conheço tratamento assim para iluminuras. Limpeza, talvez limpeza com... aliás, isso para prata em geral. Tirar não, como é que se chama? Grime, se chama em inglês. Como é que se chama em português? Eu nunca achei um nome, eu acho, para grime. É uma porção de porcaria que fica em cima, que não é produto de corrosão, é um pouco, tem de tudo ali. E tem aquoso, não aquoso. Grime.
sabe? Então, muitas vezes as pessoas na prata, agora falando em luminuras, me lembrei que nesse caso, às vezes querem já, vão lá no manual, o que eu limpo a prata? Ah, a prata limpa com tiureia, limpa com não sei o que, limpa, e vão lá e aplicam. E, na realidade, o que a pessoa tem ali não é a prata, é a prata com grime por cima, com toda essa, né, essa camada de sujidade. Sujidades, né, que estão em cima. Então, sempre, antes de, quando vai se limpar, antes com água e sabão, enxaguando bem depois, secando bem depois. Se for uma iluminura, talvez com cotonete. Aí tem que ver, eu não estou aconselhando o tratamento, mas tem que ver caso a caso, né? Mas tentar remover essa parte que muitas vezes sai facilmente e não precisa se aplicar nada mais agressivo, né? Se trata só de um grime. Só que a prata, ela gosta muito de enxofre. Então, se tiver um enxofre andando pelo ar, ela vai pegar e ela vai ficar escura de novo, se limparem ela. Então, tem que ver se vale a pena limpar para deixar aonde que vai deixar exposto. Se for limpar só por limpar, aí vai acontecendo e vai limpar diversas vezes, né? Eu tenho que achar agora, me faltou o nome esse foi do século VII, uma coisa lindíssima que eu vi. Enfim. Eu acho que neste momento já não temos mais nenhuma pergunta. Karen, quer... Podemos finalizar, então? Acho que sim. Já estamos quase também em... Alguém em queria falar horas. mais alguma coisa? Professora Eduarda, Virgínia? Não, quer dizer, quero agradecer, apesar de tudo, manteve-se muita gente atenta, teve uma participação muito boa. Já aqui surgiram neste primeiro webinar perguntas e dúvidas que são, parecem pequenas dúvidas e são grandes problemas, não é? E eu penso que, pronto, destas conversas mais ou menos informais, iremos ter assunto para trabalho. Portanto, eu penso que as pessoas estão a interrogar se Karen, se iremos disponibilizar alguma apresentação. Penso que a Patrícia já respondeu. Mas penso que temos aqui muita... Eu, por acaso, hoje já aprendi uma coisa com a Virgínia, quer dizer, porque é exatamente essa questão de deixar os metais revestidos ou não revestidos, é realmente uma situação que a gente, pronto, é uma dúvida que a gente tem, não é? Portanto, aliás, a redes serve exatamente para isso, para partilharmos os nossos resultados, as nossas experiências e aquilo que achamos que de facto é melhor e debater, não é? Mas penso que para primeiro webinar que esteve muito bem, que as pessoas demonstraram o seu interesse e estou convencida que à medida que as coisas forem avançando, mais perguntas e mais questões irão, portanto, isto vai crescer. E também queria agradecer a excelente palestra da Virgínia. Bem, eu também Karen, gostaria... Antes de terminar, deixe-me só... desculpa. Que termina a Karen, e também era só para agradecer à Virgínia, acho que foi super interessante e de facto foi um excelente ponto de partida, um pontapé de saída da rede perfeito. E pronto, e mais uma vez agradecer a todos também que estiveram presentes. E agora, Karen, acho que está na altura de fechar, não é? Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Principalmente agradecer a Virgínia. Nós tivemos longas conversas antes dessa rede sobre qual o rumo tomar, o que fazer, como poderíamos acrescentar mesmo a um público diverso. E eu acho que, de fato, é um bom início que tivemos com essa palestra inaugural da Virgínia.
Quanto ao funcionamento mesmo da rede temática, eu vou experimentar fazer através do e-mail, manter os diálogos, as perguntas, as respostas, de uma forma contínua entre webinars, para ver se, por vezes, as pessoas se sentem mais à vontade, às vezes até escrevendo do que falando ou expondo mesmo durante o webinar. Então, eu acho que pode ser uma forma produtiva da gente iniciar. E também gostaria de falar que a rede é uma rede interativa, quer dizer, aceitamos sugestões, aceitamos contributos para a dinâmica da rede. Da minha parte, eu estou aberta a comentários, a críticas também, a determinado ponto que não funcionou, não deu certo, também nós estamos abertos. E agradecer também a colaboração das instituições que aceitaram fazer parte da rede temática já logo no início. Bom, muito obrigada, Virgínia. Obrigada, Eduarda. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia Fontes, que ajudou a gente no Zoom. Oi? Eu não me dei conta antes, mas aproveitar a ocasião, já que estamos em... Se alguém tiver interesse em desenvolver mais essa técnica eletroquímica, eu posso auxiliar. Eu não quero mais, eu estou fazendo outras coisas atualmente, mas eu acho que foi muito interessante. Eu tenho o projeto da célula, eletroquímica, todo assim, o necessário, digamos, para algum laboratório ou empresa pequena que gostaria de desenvolver ou de continuar fazendo isso, né? Eu digo isso para durante a rede aí continuar na pauta, se alguém quiser. Tá? Ok. Obrigada, Virgínia. Obrigada. Obrigada. Então, abraços a todos e até ao final de agosto, não é? Que cá até o final de agosto, a previsão é que seja, tipo assim, 29, 30 de agosto, esperando que os portugueses já tenham começado a retornar de férias também, né? Porque tem a questão das férias aqui. E a intenção é essa, mas eu passo mais próximo, eu já começo a me organizar e já passo da mesma forma que eu passei para todos, por e-mail, divulgando nas redes, a Aber também, que deu um apoio enorme na divulgação, que eu acredito também que a maioria desse público que tem aqui tenha vindo da Aber. Obrigada, Isis, representando a Aber. E aí eu entro em contato com todo mundo, passo, as pessoas já sabem, já ficam esperando, já ficam aguardando, final de agosto temos mais. Enquanto isso, por e-mail, mantemos contato. Muito obrigada a todos. Então, adeus, obrigada. Adeus. Obrigada.